Glórias ao nome do Senhor, porque nele, no seu Filho Jesus, nós encontramos refúgio para o nosso coração, nós encontramos descanso para a nossa alma cansada, nós encontramos refúgio para a nossa vida. Eu quero convidá-los nesse momento para olharem para Lucas, Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, até o versículo de número 35. O Senhor Jesus passou 40 dias ressuscitado entre nós, aqui nesta terra, pisando este mesmo chão. E o Senhor Jesus, entre os seus discípulos, entre os seus amigos, entre os apóstolos, eles continuou a lhes ensinar grandes lições, lhes trazer consolo, conforto e encorajamento. E neste final de semana que lembramos das 7 últimas palavras de Jesus na cruz, e isso nos fez lembrar a obra que Ele realizou com muito sofrimento sobre aquela cruz, a obra da nossa redenção. Na manhã de hoje, refletimos sobre a importância da ressurreição de Jesus, e relembramos que Ele de fato ressurgiu, e a ressurreição dele traz impacto sobre todos os demais acontecimentos da história. A ressurreição dele é importante para o Evangelho, porque fundamenta e dá base para toda a boa nova de salvação, toda a mensagem do Evangelho. E de manhã, principalmente, vemos a importância da ressurreição de Jesus para as nossas vidas, que são impactadas e recebem todo o impacto e reflexo da ressurreição de Jesus, mudando a maneira como nós encaramos os desafios da vida, como nós lidamos com a própria morte. E nesta noite eu gostaria de uma forma muito mais informal, refletir com vocês sobre um dos encontros de Jesus após a sua ressurreição. Ele esteve com os apóstolos, ele esteve com aquelas mulheres que foram ao sepulcro, ele apareceu novamente aos apóstolos, esteve inclusive com Tomé, depois ele aparece numa madrugada de profunda doçura, numa praia da Galileia, onde ele encontra com 7 discípulos, entre eles Pedro que havia traído Jesus, e ele tem na parte da manhã um momento muito precioso com Pedro, quando ele lhe dá o privilégio de confessar o seu pecado, de se arrepender e de crer no amor de Jesus, de declarar a sua profunda devoção ao Senhor Jesus. E além disso, Jesus andou com eles por aqueles 40 dias, preparando-os para as coisas que haviam de vir. Mas um desses encontros preciosos de Jesus acontece no mesmo dia da ressurreição, no primeiro dia da semana. E este encontro é narrado para nós pelo evangelista Lucas, que é quando Jesus caminha ao lado de 2 discípulos, numa estrada em direção a uma pequena vila próxima a Jerusalém, chamada Emaús. E é esse texto que eu quero ler com vocês, e refletir um pouco sobre aquilo que Jesus fez na vida daqueles discípulos, que Jesus pode também fazer na nossa vida, a qualquer momento, em todos os instantes da nossa trajetória, podemos sempre contar com Jesus, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, puderam ter suas vidas também transformadas pela presença de Jesus naquela estrada, naquele caminho deserto, naquele dia angustiante, que se transformou num dia cheio de doçura, um dia cheio de alegria. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias?
Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas dele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, és um Deus sempre presente. E ó Deus, toda a história registrada no Evangelho e todas as tuas palavras inspiradas e registradas na Escritura apontam, ó Deus, para o amor, o cuidado do Senhor para com a nossa vida, encaminhando-nos, ó Deus, à verdade e ajudando-nos, ó Deus, na nossa caminhada a vencer os obstáculos e atravessar os caminhos difíceis. E especialmente nesta noite, nós pedimos ao Senhor que ajuda-nos, ó Pai, como o Senhor ajudou aqueles dois caminhantes naquela estrada deserta, a reconhecerem a Jesus e a sua obra. Que assim, ó Deus, sejamos fortalecidos e animados para aquilo que o Senhor nos chamou a viver e a fazer. Pedimos isso no nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Aqueles discípulos souberam da notícia da ressurreição, mas eles estavam tão perplexos, eles estavam tão perturbados com a morte de Jesus, eles estavam tão decepcionados, que a revolução que eles imaginavam não tinha acontecido, não como eles pensavam, que mesmo quando a notícia extraordinária da ressurreição de Jesus chegou aos seus ouvidos, eles não creram. Muito pelo contrário, eles fugiram de Jerusalém, eles saíram daquele lugar. Uma grande comoção estava acontecendo ali. Todos aqueles eventos da paixão de Cristo, eles não pararam. Aquele momento de perseguição aos que seguiam a Jesus de Nazaré tinha sido o auge do ataque deles contra aquele povo que tinha esperança, mas não o fim daquele ataque, daquela perseguição. E eles temiam por suas vidas, pois eram conhecidos por terem caminhado com Jesus, por terem feito parte daquela comitiva de muitas pessoas que junto com os apóstolos seguiam Jesus. Mas agora sem o mestre e sem nenhuma notícia ou nenhuma prova real de que ele estivesse vivo, antes eles tinham a prova factual da crucificação,
e do seu sepultamento, agora eles fugiam. Eles temiam o que poderia acontecer com suas vidas, e eles fugiram. Tomaram um caminho de aproximadamente 12 quilômetros, até aquela vila de Emaús, provavelmente porque ali era a sua casa. Eles tinham deixado a sua casa durante aqueles dias da festa da Páscoa, porque eles seguiram Jesus até Jerusalém. Esses discípulos provavelmente eram daqueles que levantaram palmas nas suas mãos, recebendo Jesus como o rei, como o monarca, que havia de tomar o trono de Israel, e havia de reestabelecer aquele reino, há muito dominado pelos romanos, há muito distorcido pelas loucuras de Herodes. Mas não foi isso que aconteceu, não na perspectiva deles, e por causa disso, frustrados, decepcionados, entristecidos e cheios de medo, eles tomaram a direção oposta, e eles voltaram para as suas casas, desanimados, entristecidos e frustrados. Não poucas vezes na história, nós nos encontramos numa caminhada como esses discípulos. Os nossos sonhos não acontecem como nós planejamos, nem tampouco os nossos anseios em relação à nossa fé, à nossa esperança. Há 2 anos atrás, nós estávamos prospectando o ano de 2020. Como seria? Como nós poderíamos expandir o reino de Deus, proclamando o Evangelho? Nós estávamos planejando, eu lembro muito bem, quando começou a pandemia, nós estávamos planejando a cantata de Páscoa para a Páscoa de 2020. Nós tínhamos planos a respeito do aniversário da nossa igreja. Nós tínhamos planos a respeito de novos membros que se chegariam através do trabalho das crianças, dos trabalhos dos adolescentes, dos jovens, dos casais, da junta diaconal, da nossa SAF. Nós esperávamos coisas novas, boas e novas notícias, especialmente sobre o Evangelho. Nós tínhamos também sonhos a respeito de um novo governo, a respeito de um novo momento político na nossa nação. Tínhamos expectativa de vencer muitos fantasmas que atormentavam a nossa vida. Mas uma doença surgiu e mudou completamente o cenário da nossa história, e nos fez passar por algo absolutamente inédito na história da humanidade. Não uma peste, porque da peste toda a humanidade já tem provas e já foi muitas vezes na história provada, porque não poucas vezes nós passamos por pestilência, mas nunca vimos uma sociedade se trancar e se fechar como nos nossos dias, por prevenção. E até mesmo as igrejas, os hospitais para a alma daqueles que estão cansados e sobrecarregados, até mesmo nós tivemos que fechar, por bom senso, por preservação da saúde daqueles que são mais velhos, por bom senso e cooperação no ataque, no combate à propagação do vírus em nossas cidades. E tudo mudou. Os cultos que eram presenciais passaram a ser online, passaram a ser através de conexões virtuais. Nós sentimos falta do abraço, que mesmo quando pudemos retornar, não tínhamos mais a liberdade e nem a tranquilidade de dá-los. Nós abrimos mão do aperto de mão apenas para um aceno. Nós deixamos de beijar, nós deixamos de andar juntos. Nós andamos separados, distantes, e um grande e terrível deserto se pôs diante de cada um de nós. Desertos que têm obstáculos terríveis, obstáculos, por exemplo, na vida econômica das pessoas, que foi duramente afetada. Todos nós sofremos com isso. Obstáculos nos relacionamentos, obstáculos na vida familiar, pois muitos de nós fomos afastados de pessoas que amamos porque elas têm mais idade, e porque talvez tenham alguma comorbidade, alguma doença que as torna mais frágeis diante desse cenário. E um deserto ainda mais terrível se avizinhou e passou a ser a rotina de cada um destes nossos irmãos, inclusive dos mais velhos, que estão sozinhos em sua casa. Alguns com mais facilidade com as conexões, talvez até nos assistindo nesse momento, e sentindo saudade da época que nós podíamos celebrar a Páscoa juntos, celebrando a ceia do Senhor Jesus, reunidos no mesmo lugar. Um grande e terrível deserto, uma estrada terrível se pôs à nossa frente, e dia a dia temos caminhado, muitas vezes atemorizados por essa estrada, muitas vezes frustrados e decepcionados com o que aconteceu. Afinal de contas, nós não deveríamos estar triunfantemente anunciando o Evangelho e convivendo na comunhão dos santos como igreja do Senhor?
Talvez esse fosse também o pensamento daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E os planos do Senhor são mais elevados do que os nossos planos. Mas a palavra de Deus também afirma que todas as palavras do Senhor, elas cumprem cabalmente o seu propósito. Quando Deus estabelece um plano, o seu plano será realizado. E os planos de Deus são infinitamente melhores e maiores do que os nossos. E então, no meio dessa decepção e dessa caminhada tristonha desses 2 discípulos, e nossa também nesses dias, somente Jesus pode vir em nosso socorro, e somente Ele pode realmente trazer luz diante das trevas que se colocaram diante dos nossos olhos. Por isso eu convido vocês a olharem os passos desses homens aqui nesta caminhada, porque o que aconteceu com eles naquela jornada é precisamente o que Jesus faz conosco, e a ressurreição de Jesus significa exatamente isso que está ilustrado nessa história. Jesus vem ao nosso encontro, no meio da nossa caminhada difícil, muitas vezes trôpega, muitas vezes entristecida, muitas vezes sem brilho, seca, árida, porque caminhamos na desilusão dos planos que nós achávamos que deveria ser de tal maneira, e Deus simplesmente fez de uma maneira diferente aos nossos planos, e nós precisamos então entender como é que nós podemos recuperar a visão, como é que nós podemos recuperar o ânimo, e como é que nós podemos voltar à missão, quando tudo parece ter dado errado. O texto nos ensina isso. Aqueles 2 discípulos então, naquela caminhada de 12 quilômetros, estavam falando sobre o que tinha acontecido. Este era o assunto. Talvez eles estivessem relembrando o que Jesus disse lá na cruz antes de morrer. Talvez eles estivessem comentando sobre a generosidade daquele que cedeu um túmulo para que Jesus fosse sepultado. Ou talvez estivessem falando do cuidado das mulheres que embalsamaram Jesus. Ou talvez estivessem até criticando e duvidando das mulheres que disseram que foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. E talvez eles estavam ali confabulando e pensando, quem será que roubou o corpo de Jesus? Mas eles não cogitavam da sua ressurreição, mesmo depois de terem tido esse testemunho das mulheres. E aqui é um momento importante para dizer que naquela época e naquela cultura, o testemunho das mulheres não tinha o mesmo peso e o mesmo valor que o testemunho dos homens. E por isso, infelizmente, eles não acreditaram no que as mulheres disseram. Eles não acreditaram quando elas contaram que anjos apareceram para elas e disseram que aquele que elas procuravam estava ressurreto, estava vivo e não estava mais ali. E por conta disso mesmo, eles continuaram em direção a Emaús, porque eles não creram no testemunho daquelas mulheres. Infelizmente, eles se recusaram a fazer isso. Graças a Deus, nesse aspecto o mundo mudou, e mudou principalmente por influência do cristianismo, porque diante de Deus somos todos iguais, e as mulheres dão testemunho de Cristo, assim como os homens dão, porque são movidas pelo Espírito Santo de Deus. E aquelas mulheres lá deveriam ter sido ouvidas por esses discípulos, mas não foi. E nós compreendemos o tamanho da perplexidade deles, os mantinha cegos naquele caminho. E então a cegueira deles era tanta, que por um ato gracioso de Deus, por um ato gracioso e misericordioso de Jesus, Jesus começa a caminhar atrás daqueles homens naquela estrada. Jesus escolheu, imagine quantos discípulos estavam fugindo de Jerusalém naquele dia, quantos discípulos estavam indo para as suas cidades, voltando para as suas tribos naquele dia, mas Jesus escolheu estes 2, e se aproximou deles. E aí eu convido você a imaginar essa cena. Talvez a gente consiga até ouvir os passos. Eles estavam numa estrada deserta, pedregosa, num caminho difícil, e provavelmente eles começaram a ouvir o trepidar das pedras atrás deles, os passos de alguém que vinha caminhando, seguindo-os proximamente. E então, este alguém que estava caminhando, começou a ouvir as suas conversas, e eles falavam sobre estes assuntos relacionados aos últimos 3 dias, relacionados à paixão de Cristo. E então, quando Jesus se aproxima deles, os cumprimenta, e os olhos deles estão tão cegos, que eles não podem ver a face de Jesus, e nem compreender que era o Mestre. Aquele com quem eles estiveram tantas vezes nos últimos 3 anos, eles não reconheceram. Perceba então que o problema não era o testemunho das mulheres,
O problema estava em seus olhos e na sua perplexidade, porque a perplexidade faz isso conosco, a decepção nos cega, a tristeza coloca escamas nos nossos olhos e nos impede de ver aquilo que é óbvio que está diante de nós. E então Jesus se aproximou deles e perguntou: o que aconteceu? Sobre o que vocês estão falando? E eles responderam: estamos falando dos últimos acontecimentos de Jerusalém. E Jesus diz: mas quais acontecimentos? E é importante que você entenda, aquele caminho vinha direto de Jerusalém, ou seja, aquele caminhante que se aproximou desses dois discípulos no caminho de Emaús, não podia estar vindo de nenhum outro lugar senão de Jerusalém, e por isso eles se voltam para ele e dizem: mas onde você estava em Jerusalém, que você não sabe do que aconteceu nesses últimos 3 dias? Você não ouviu falar a respeito de Jesus o Nazareno? Não ouviu falar como as autoridades judaicas tramaram contra ele, realizaram um tribunal completamente falso, entregaram ele nas mãos de Pilatos. Pilatos, por sua vez, o entregou nas mãos de Herodes. Herodes mandou novamente para Pilatos, e Pilatos, ouvindo a multidão, trocou-o por um criminoso chamado Barrabás. E Jesus, o homem justo que nós seguimos, o Filho de Deus, o Mestre, ele foi crucificado e morto entre criminosos. Ele foi morto e ele foi sepultado. E nós estamos saindo de Jerusalém e voltando para nossas tribos, porque nós esperávamos que ele fosse a concretização da nossa esperança. Nós imaginávamos que ele iria libertar Israel do domínio dos nossos algozes. Mas depois de tudo isso, nós não sabemos mais nada, nós não acreditamos em mais nada, nós não sabemos como é que pode. É verdade que algumas pessoas disseram que ele não está mais no túmulo, as mulheres foram lá e viram. Depois alguns de nós, e provavelmente eles estavam citando Pedro e João, que nós lemos no início, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, eles estavam citando Pedro e João. Nós sabemos, alguns dos nossos foram lá, mas não encontraram nada. E aí eles, decepcionados, eles silenciaram naquele caminho, depois de expressar toda a sua perplexidade diante dos acontecimentos. E quando eles falaram isso, Jesus os criticou e chamou-lhes a atenção, dizendo: ó nécios, ou seja, vocês são loucos, vocês são tardios de coração para crer, vocês não perceberam o que aconteceu? Vocês por um acaso se esqueceram de tudo que os profetas disseram sobre ele? E aí provavelmente Jesus está fazendo-os lembrar, fazendo-os retomar ao conhecimento que eles tinham a respeito, por exemplo, das profecias dadas por Isaías, como Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, que anuncia que Jesus realmente tinha que ser moído pelas nossas transgressões. E Jesus então começa a repreendê-los e ao mesmo tempo expor aquilo que havia nas Escrituras, aquilo que havia nos profetas a respeito dele, a respeito da sua morte, a respeito desse ministério da reconciliação, desta obra da redenção, que passava pelo caminho da cruz, pelo caminho do pagamento da nossa dívida, definitivamente diante de Deus. E então Jesus passou a expor-lhes tudo que sobre ele estava contido nas Escrituras. É provável que Jesus tivesse começado lá em Gênesis 3, contando e lembrando-os que lá no princípio, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eles então começam a relembrar de todas essas coisas, e as horas vão passando, e então Jesus vai contando, através de Moisés, através dos profetas, expondo para eles as Escrituras. E quando eles menos esperavam, eles chegaram, e em Emaús, chegaram diante da sua casa, e já era tarde. Então eles disseram para Jesus, disseram ao caminhante que estava com eles: fique conosco, já é tarde, não é hora para continuar esta viagem, chegue para a nossa casa, vamos ficar aqui. E então, constrangendo o caminhante, eles o trouxeram à sua casa. É possível que ali, na casa, a conversa tenha continuado, e num dado momento, eles se reúnem para a sua refeição, e naquele momento de refeição, por uma questão de cordialidade, eles pedem exatamente para o visitante que ele agradeça
uma vez que ele conhece tanto das Escrituras e sabe tanto sobre a história do Redentor, eles então o convidam para que ele parta o pão e para que ele faça as orações de agradecimento, naquele momento tão sublime que é o momento de refeição. E aqui nós podemos parar e abrir um parênteses. Não poucas vezes Jesus reuniu os seus discípulos e os seus apóstolos em torno de uma refeição. Jesus fazia isso, era importante para ele, e em todas as cenas mais íntimas e mais fortes do Evangelho, se é que nós podemos escolher algumas e dar-lhes esse atributo, nós encontramos Jesus sempre numa mesa. Num casamento, ele participou ativamente do banquete que estava ali presente, inclusive transformando água em vinho. Nós vimos Jesus alimentando a multidão, depois de ter falado aos seus corações, ele também cuida do seu estômago, multiplicando pães e peixes. Nós vemos Jesus no cenáculo, no momento de preparar os seus discípulos para aquilo que era difícil, que havia de vir. Ele prepara uma mesa para a sua refeição, e especialmente ele estabelece a refeição sacramental, quando ele institui a ceia do Senhor. Depois desta cena especial aqui, Jesus vai aparecer a 7 discípulos no mar da Galileia, e na praia, quando os discípulos saem do mar, carregando uma rede com 153 grandes peixes, quando eles chegam na areia, Jesus já estava com as brasas acesas e com peixes assados para alimentar os discípulos. Jesus tem sempre este modelo, este padrão de chamar as pessoas para uma conversa íntima em torno da mesa. E nesse momento aqui então, ele é reconhecido, porque quando ele parte o pão e ele ora, os olhos daqueles discípulos foram abertos. Se é que já não tinha sido antes, mas aqui o texto de Lucas diz que os olhos deles se abriram, eles reconheceram o Redentor. E quando eles o reconheceram, de forma sobrenatural, ele saiu do meio deles, ele desapareceu, e eles afirmaram: você não sentiu o mesmo que eu? Na caminhada o meu coração ardia quando ele falava. E então imediatamente os dois tomaram aquela estrada de volta para Jerusalém e correram aos discípulos, aos apóstolos, para contar o que havia acontecido. E quando eles chegam lá, eles já se deparam novamente com os discípulos, e esses relatam: Jesus já apareceu a Simão, ele já foi visto e já falou com Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido, e novamente eles se unem àquele grupo de discípulos, e eles aguardam as orientações, a direção do Mestre Jesus, para que eles continuem a cumprir a missão que o Senhor lhes deu. Que nós podemos aprender com essa história tão pessoal, com essa história tão dramática, com essa história tão real. Bom, as lições, elas são importantes e profundas, e muito simples de serem guardadas. Quando os nossos olhos são cegados pela depressão, pela perplexidade, pela tristeza, Jesus é o único que pode abrir a nossa visão. Essa é a primeira lição. Talvez todos os problemas desses dias, talvez toda essa tragédia global, monumental, no mundo hoje, tenha cegado os teus olhos, tenha de alguma maneira te feito perder a visão, tenha te feito olhar para baixo, tenha te feito perder a coragem de olhar para frente, tenha te entristecido, tenha te posto o caminho de volta, deixando os teus planos, os teus projetos, deixando a sua missão como servo de Deus, como serva de Deus. Mas nesse momento eu quero convidar você a clamar ao Senhor, o nosso Redentor, que está vivo, que ressurgiu, que tem aberto os olhos aos cegos de todas as gerações para as quais ele foi anunciado. Eu convido você nesta noite para confiar no médico dos médicos, que pode abrir os nossos olhos e nos fazer recuperar a visão. Não poucas vezes no Evangelho de Lucas, bem como no Evangelho de Mateus, bem como no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João, e especialmente nestes últimos capítulos, a expressão do Senhor Jesus, não temas, aparece inúmeras vezes. Por quê? Porque o temor nos cega.
O medo das circunstâncias nos cega, o medo do amanhã nos cega, o medo da morte nos cega, o medo da enfermidade nos cega, o medo da miséria nos cega, o medo do isolamento nos cega, o medo da solidão nos cega, o medo da depressão nos cega, mas Jesus abre os nossos olhos, Jesus nos devolve a visão, e foi isso que Jesus fez com aqueles homens. Eles conheciam as Escrituras, eles ouviram Jesus anunciando que ele teria a sua vida semeada na terra, ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressurgiria, e mesmo diante da notícia que ele ressuscitou, eles não creram, porque os seus olhos estavam cegados pela perplexidade. Mas Jesus foi caminhar com eles, para lhes abrir os olhos. Eu quero dizer para você, que você não está sozinho, porque o Rei dos Reis, Jesus o Senhor, o nosso Salvador, que está vivo porque ressurgiu, Ele vem caminhar do nosso lado, nos nossos trajetos difíceis, nos nossos desertos, nas estradas tortuosas da nossa vida, para nos abrir a visão. Creia nisso, confie nisso, e peça ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos. Eu só consigo ver morte, eu só consigo enxergar trevas, eu só consigo ver nuvens escuras. Senhor, abra os meus olhos. Mas parece que não eram só os olhos deles que estavam fechados, e por isso esse texto também nos ensina que Jesus é poderoso para nos abrir os olhos na caminhada difícil, quando andamos às cegas, para nos devolver a visão. Mas vemos também nesse texto que Jesus é poderoso para tirar a aflição do nosso coração. Corações aflitos não sentem direito. Corações aflitos não conseguem diagnosticar perfeitamente as próprias emoções. Corações aflitos tomam decisões duvidosas. Corações aflitos nos levam à loucura. Corações aflitos nos levam a tomar atitudes, decisões que são completamente questionáveis, que são loucas, como Jesus disse: ó nécios, vocês estão loucos. A aflição lhes roubou o bom senso, a aflição lhes tirou as emoções boas que nós aprendemos com o Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. As aflições tiraram a nossa perseverança, as aflições tiraram a nossa confiança, as aflições tiraram nossa generosidade, as aflições tiraram aquilo que de melhor Cristo semeou no nosso coração. Pois bem, o Senhor Jesus é o único que pode devolver ao nosso coração a paz, devolver ao nosso coração o bom senso, devolver ao nosso coração a saúde. As palavras de Jesus são as únicas que podem fazer o nosso coração ficar aquecido novamente, porque as aflições congelam o nosso coração. E então, quando eles reconheceram Jesus, quando o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que eles andaram metade do dia junto com o Redentor, quando isso aconteceu, eles comentaram um com o outro: é verdadeiro isso, porque no caminho alguma coisa estava acontecendo. À medida que ele expunha as Escrituras, o meu coração ardia, o seu também. E o outro disse: o meu também. Como nos ardia o coração, como nós não vimos. Os nossos olhos cegos não nos deixaram ver que era Jesus. O nosso coração aflito não percebeu, se bem que nós sentimos, porque o nosso coração ardeu. Veja, que fato extraordinário, que mensagem maravilhosa para o nosso coração. A presença de Jesus nos quebranta, a presença de Jesus aquece o nosso coração, a presença de Jesus faz arder as nossas emoções, e a presença de Jesus espanta, expulsa a aflição do nosso coração. Aquilo que os afligia era o medo, aquilo que os afligia era o descontentamento, aquilo que os afligia era a tristeza, o que os afligia eram aquelas emoções fortes, duras e terríveis, daquela cena terrível que eles contemplaram, quando viram o seu mestre sendo crucificado. Estas emoções todas colocaram em colapso a emoção, o coração daqueles homens. Mas Jesus vem como um médico da alma, o supremo psicólogo do nosso coração, aquele que trata as nossas emoções, que cura o que os bisturis não podem curar, que é o nosso coração. Jesus veio ao encontro deles e lhes falou
a Escritura, os lembrou o que havia escrito a respeito dele e sobre a sua missão, e eles então perceberam, é óbvio, ele está vivo, caminhou conosco, as suas palavras são vivas e eficazes, elas transformam a alma, e imediatamente eles tomaram uma decisão que tem a ver com a terceira lição desse texto para nós. Jesus não apenas abre os nossos olhos e nos devolve a visão, Jesus não apenas cura as nossas emoções e aquece o nosso coração, mas Jesus também nos dá coragem para voltarmos à missão que Ele nos deu. O medo deu lugar à confiança. O temor dos homens e da perseguição que eles pudessem imprimir contra os seguidores de Cristo deu lugar à intrepidez. E a apatia e monidão deu lugar à pressa. E o texto diz que eles na mesma hora levantaram-se e voltaram. Eu não tenho dúvida que eles fizeram o percurso na metade do tempo, porque eles tinham pressa de voltar para o meio dos discípulos, para trazer boas notícias, para trazer boas novas. Porque é assim que os discípulos de Jesus se comportam. Eles têm pressa de compartilhar a boa notícia. Eles sabem que a missão que o Senhor nos deu é esta, a missão de compartilhar as boas novas do Evangelho. Esses discípulos, junto com todos os demais e os apóstolos, vão ouvir em seguida da boca do Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, façam discípulos de mim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão que o Senhor nos deu. Dias difíceis não devem ser uma justificativa para corrermos, para fecharmos os nossos lábios, para nos deixarmos afugentar, mas dias difíceis devem ser dias que, fortalecidos pelo poder de Cristo Jesus, nós sigamos em frente na nossa missão. Você pensa que algum governo deste mundo pode fechar e pode parar a igreja de Cristo? Pois eu afirmo a vocês que não, jamais. A igreja do Senhor Jesus tem como cabeça o próprio Cristo, Filho de Deus. E a igreja do Senhor Jesus, ela cresce nos cenários mais inóspitos da terra. Ela cresce nas circunstâncias mais difíceis da história. A igreja do Senhor Jesus cresce, porque Cristo é o Senhor da igreja, e o Senhor Jesus, o nosso Deus, o cabeça da igreja, Ele enche o coração daqueles que o amam, e daqueles que o temem, de coragem, de intrepidez, de perseverança, porque Cristo faz isso conosco. Ele nos anima quando o nosso coração está desanimado, Ele nos fortalece quando estamos fracos, Ele nos dá disposição quando estamos cansados. Neste dia da ressurreição, nesta Páscoa de 2021, eu quero dizer a você, meu querido irmão, amigo, companheiro de jornada, minhas queridas ovelhas, de quem eu tenho tanta saudade de encontrar e de abraçar presencialmente, eu quero compartilhar com vocês isso. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ressurreto, Ele abre os nossos olhos, e o meu desejo é que Ele abra os seus olhos, para que você enxergue que o reino de Deus é muito maior do que o reino dos homens, que o reino de Deus jamais passará, que o reino eterno do Senhor, Ele é construído através de cada circunstância, que apesar dos homens, Deus faz realizar segundo a sua vontade. Todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Deus age soberanamente na história. Que Cristo abra os seus olhos para que você possa enxergar que todas as coisas que Ele está fazendo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Ele abra os seus olhos para que você perceba que nada fugiu ao controle, que a história está absolutamente nas mãos de Deus e Ele governa todas as coisas. Os acontecimentos de Jerusalém naquele final de semana não frustraram os planos de Deus, e hoje eu posso dizer para vocês, o meu desejo é que Deus abra os nossos olhos dia a dia para percebermos isso. Os acontecimentos de 2020, os acontecimentos de 2021, e sejam quais forem os acontecimentos dos próximos anos, da próxima década, e até o dia de Jesus voltar, nenhum deles vai frustrar o plano de Deus. Que Cristo abra os nossos olhos, para que a tristeza, a perplexidade
não nos impeçam de ver a glória da obra do Senhor sendo realizada dia a dia sobre essa terra. A minha oração é que Deus cure as nossas emoções. Eu posso dizer que todos nós já fomos conturbados emocionalmente nessa crise. E muitos de nós ainda serão violentamente conturbados em suas emoções por essa crise. Mas eu quero lembrá-los, meus irmãos, que Jesus Cristo é o remédio para o nosso coração aflito. Ele aquece a nossa alma. Ele traz o conforto para o nosso coração. Então eu não sei exatamente qual é o seu estado nesse momento, e nem o que vai nos acontecer nos próximos dias, mas eu posso afirmar para você, seja como você estiver, ou aconteça o que tiver que acontecer, Jesus Cristo, Ele cura as nossas emoções, e Ele nos ajuda a caminhar, Ele aquece o nosso coração, e principalmente, Jesus Cristo não nos deixa perder o foco, e Jesus Cristo nos faz apressadamente cumprir a nossa missão. Talvez você seja um líder de uma comunidade, talvez você seja um líder de um departamento da igreja, talvez você tenha ministérios que você desenvolve, eu creio que tem, ao longo da sua vida, ministérios de atendimento aos necessitados, o ministério de orar e interceder, o ministério de louvar a Deus com a sua voz, ou de tanger instrumentos, ou de servir a Deus na diaconia, ou de servir a Deus na administração eclesiástica, ou de servir a Deus na proclamação do Evangelho, o que é ministério e dever de todos nós. E todo esse período que nós passamos nesta enfermidade, talvez você tenha se sentido atrofiado, desanimado, impedido de realizar a sua missão, pois a minha oração é que Deus te dê criatividade, te dê ânimo, te dê força e te dê senso de urgência, e dê isso a cada um de nós, para que nós retomemos urgentemente a nossa missão, mesmo com todas as limitações que temos hoje. Mas o Senhor é o Senhor que fez todas as coisas, e Ele também nos fez criativos, para podermos enfrentar momentos difíceis e tomar decisões criativas para cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu. E irmãos, existem muitas oportunidades nesse tempo para que continuemos a proclamar o Evangelho, mesmo com as restrições que estamos recebendo. E eu oro a Deus para que o Senhor nos ajude a retomar a nossa missão, que Ele abra os nossos olhos, que Ele cure o nosso coração e que Ele nos dê intrepidez e senso de urgência para retomarmos a missão que Ele nos deu. E é assim que eu gostaria de encerrar essas atividades de Páscoa, compartilhando o que hoje, nesse dia, é também a minha oração ao Senhor, em relação à minha vida, à minha família, em relação a todos vocês, amigos, irmãos, ovelhas, companheiros de jornada, que também precisam do mesmo que eu preciso, que precisam de olhos abertos, de corações curados e de foco na missão. Que Deus nos ajude, que Jesus, que fez isso com Cleopas e aquele outro discípulo anônimo naquele caminho de Emaús, faça isso hoje também ao nosso coração, que assim nós possamos voltar imediatamente a cumprir aquilo que o Senhor nos deixou como tarefa, até o dia em que Ele vai voltar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Ó Deus bendito, ó Deus, como o Senhor foi gracioso e foi extraordinariamente amável, ó Deus, e presente na vida daqueles discípulos, assim também, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor faça conosco. Ó Pai, que o Teu Filho ressurreto ajude-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Os nossos olhos se perdem facilmente no meio da dor. O nosso coração se aflige, ó Deus, no meio, Deus, das desilusões e das tristezas dessa vida. E, ó Deus, facilmente perdemos o foco e a perseverança no ministério e na missão que o Senhor nos deu. Mas nessa noite eu peço ao Senhor, que é o médico dos médicos, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor cure o nosso coração e que o Senhor nos anime para realizar a missão que o Senhor nos deu.
Nessa terra, ó Deus, somos peregrinos em terra estranha. Somos, ó Deus, como viajantes nessa estrada difícil. Nós estamos longe do nosso lar, mas temos a certeza, porque o Teu Filho nos garantiu, que um dia Ele voltaria para nos levar à casa do Senhor, aonde há muitas moradas. Lá sim é o nosso lar. E até esse dia chegar, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar com fé, na presença de Cristo Jesus, fortalecidos e animados por Ele, a cada momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.